A promessa era de um fim de semana romântico no frio da Serra Catarinense. Em julho de 2019, a dentista Helena Prado, de 28 anos, viajou para um chalé isolado em Lages, acreditando ter encontrado uma paixão online. Mas enquanto seu anfitrião buscava lenha, um gesto de curiosidade o levou até sua mochila, revelando um plano sinistro. Fitas adesivas largas, uma seringa, mapas com pontos marcados em locais remotos e um rádio comunicador. Sozinha, sem sinal de celular, as peças de um quebra-cabeça assustador começaram a se encaixar. Por minutos que pareceram uma eternidade, Helena viveu o terror da incerteza, sabendo que estava completamente à mercê dele. Até que uma desculpa rápida e uma corrida desesperada pela geada mudaram tudo. Esta é a investigação completa do que realmente estava planejado para acontecer naquele chalé, nas profundezas da Coxilha Rica. Se você gosta desse tipo de conteúdo, diga-nos de onde está assistindo e inscreva-se no canal para acompanhar nossos vídeos diários. Em 30 de junho de 2019, Helena Prado recebeu uma mensagem. A mensagem continha um convite. O remetente era um homem que ela conhecia apenas pelo nome de Maicon. O contato entre eles era exclusivamente digital, construído ao longo de meses por meio de um aplicativo de relacionamento. As conversas eram consistentes e davam a impressão de normalidade. Helena Prado tinha 28 anos. Ela era dentista clínico geral, formada e atuante. Em sua rotina profissional, dedicava parte de seu tempo a atendimentos sociais em comunidades de baixa renda. Seus planos para o futuro eram claros. Ela pretendia iniciar uma especialização em odontopediatria, uma área focada no cuidado de crianças. Helena era descrita por amigos e familiares como uma pessoa metódica e focada em sua carreira. O convite de Maicon era para um encontro presencial. Ele propôs um fim de semana em Lages, na Serra de Santa Catarina. A ideia era alugar um chalé na região da Coxilha Rica, uma área conhecida por suas paisagens rurais e pelo isolamento. A data sugerida era o dia 13 de julho, em pleno inverno. A proposta foi apresentada como uma oportunidade para que o relacionamento virtual se tornasse real. Para Helena, a viagem representava um passo natural. A comunicação online havia estabelecido um nível de confiança suficiente para que ela aceitasse. Eles discutiram os detalhes logísticos. Ele se encarregaria de encontrar e alugar o chalé. Ela viajaria até Lages, onde ele a encontraria para seguirem juntos até o local. O plano parecia simples e direto. A região da Coxilha Rica é caracterizada por grandes propriedades rurais, estradas de terra e uma baixa densidade populacional. No inverno, o local é sujeito a geadas severas e temperaturas negativas. A cobertura de sinal de telefonia celular é instável e, em muitos pontos, inexistente. Essas eram as condições geográficas do destino escolhido por Maicon. Helena estava ciente do frio, mas não da extensão do isolamento tecnológico da área. A decisão de aceitar o convite foi comunicada a uma amiga próxima, Bia. Helena compartilhou com ela os detalhes da viagem, incluindo o local e a identidade do homem que iria encontrar. Era uma medida de segurança padrão, um procedimento comum entre pessoas que marcam encontros com desconhecidos da internet. Nas semanas que antecederam a viagem, a comunicação entre Helena e Maicon continuou. Ele confirmou a reserva do chalé e enviou fotos do local. As imagens mostravam uma construção rústica de madeira, cercada por campos. A aparência era a de um refúgio tranquilo, ideal para um fim de semana a dois. Não havia nada nas conversas ou nas imagens que indicasse qualquer perigo. O plano de Maicon, no entanto, era diferente do que Helena imaginava. Enquanto ela preparava roupas de frio e itens pessoais para uma viagem romântica, ele organizava um conjunto diferente de objetos.
A mochila que ele levaria para o encontro continha itens selecionados com um propósito específico, que não tinha relação com turismo ou romance. Cada objeto foi escolhido para funcionar em um ambiente isolado, longe de possíveis testemunhas e sem comunicação externa. O convite, feito no final de junho, foi o primeiro passo de um plano elaborado. A aceitação de Helena, baseada em uma confiança construída digitalmente, colocou o plano em movimento. No dia 13 de julho, ela iniciou sua viagem para Lages. Ela acreditava que estava indo ao encontro de um futuro parceiro. Os fatos que se seguiriam mostrariam a verdadeira natureza daquele convite. Helena Prado tinha 28 anos e uma carreira estabelecida. Ela era dentista, com formação em clínica geral. Sua rotina de trabalho era dividida entre o atendimento em um consultório particular e uma atividade voluntária. De forma regular, Helena dedicava seu tempo a atendimentos sociais. Ela prestava serviços odontológicos em comunidades com acesso limitado a cuidados de saúde. Essa prática era parte integral de sua identidade profissional. Seus objetivos de carreira eram claros e definidos. O próximo passo em seu desenvolvimento profissional seria uma especialização em odontopediatria. O foco no tratamento dentário de crianças era uma meta que ela perseguia com organização. Ela já pesquisava cursos e instituições, planejando os próximos anos de sua vida em torno desse objetivo. Para Helena, a profissão era um projeto de longo prazo, construído com disciplina e planejamento. Pessoas próximas a descreviam como uma pessoa organizada e metódica. Sua vida era estruturada em torno do trabalho, dos estudos e de seus planos futuros. A viagem para Lages era uma exceção em sua rotina controlada. Ela não era uma pessoa impulsiva. A decisão de encontrar o homem que conhecia como Maicon foi tomada após meses de comunicação online. A interação digital construiu uma base de aparente segurança, o que a levou a aceitar o convite para o encontro presencial. Para ela, a viagem era um evento planejado, um passo calculado para avançar em sua vida pessoal, da mesma forma que planejava sua vida profissional. Ela comunicou sua amiga Bia sobre todos os detalhes, o destino, a data e a identidade do homem que iria encontrar. Era uma precaução lógica, um procedimento padrão para a situação. Helena Prado tinha uma vida em andamento, um futuro profissional delineado e uma rotina funcional. Era essa a pessoa que viajou para a Serra Catarinense em julho de 2019. Ela acreditava que o fim de semana seria uma pausa em sua vida estruturada, um evento positivo. Ela não sabia que sua capacidade de análise e sua atenção aos detalhes, as mesmas qualidades que a tornavam uma boa profissional, seriam as ferramentas essenciais para sua sobrevivência. A vida que ela construiu com tanto cuidado estava prestes a ser ameaçada. Em 13 de julho de 2019, às 18 horas, Helena Prado chegou a Lages. Conforme o combinado, Maicon a encontrou na cidade. De lá, os dois seguiram de carro para a zona rural, em direção à localidade da Coxilha Rica. O trajeto final seria feito por estradas não pavimentadas. O asfalto terminou e o veículo passou a trafegar por estradas de terra. A paisagem era formada por campos extensos e poucas propriedades rurais, separadas por grandes distâncias. A densidade populacional da área era visivelmente baixa. O caminho para o chalé confirmava o caráter afastado do local. Era inverno na Serra Catarinense. Com o anoitecer, a temperatura caiu de forma acentuada. Uma camada fina de geada começava a se formar sobre a vegetação. O clima era rigoroso, uma característica da região nesta época do ano. O frio intensificava a sensação de isolamento do ambiente. O chalé alugado ficava em um ponto remoto da Coxilha Rica, distante da via principal. Não havia outras residências visíveis a partir da propriedade. Ao descer do carro, Helena tentou usar seu telefone e percebeu a ausência completa de sinal de celular.
Maicon afirmou que a falta de cobertura era normal na região, um fato comum para os moradores locais. O cenário estava estabelecido, um local fisicamente isolado, sem acesso a redes de comunicação móvel e sujeito a condições climáticas severas. A chegada ao chalé marcou o início de um período de total desconexão com o exterior. Todas as condições logísticas do plano de Maicon estavam agora em vigor. Eles entraram no chalé por volta das 18h30. O ambiente interno era rústico e o frio se fazia presente. Maicon comentou sobre a necessidade de mais lenha para a lareira, afirmando que o estoque inicial não seria suficiente para a noite inteira. Ele disse que havia um depósito de lenha nos fundos da propriedade e que iria buscar mais. Ele deixou seus pertences, incluindo sua mochila, dentro da casa e saiu. Helena ficou sozinha no chalé. A mochila de Maicon estava sobre uma cadeira de madeira perto da entrada. Durante todo o trajeto, desde que a encontrou em Lages, ela observou um fato. Ele nunca se separou daquela mochila. No carro, ela não foi no porta-malas, mas no banco de trás, ao alcance dele. Ao chegarem, ele a trouxe para dentro pessoalmente, mantendo-a sempre próxima. Essa possessividade com um objeto comum pareceu desproporcional para Helena. O cuidado excessivo com uma simples mochila era um detalhe que não se encaixava na normalidade da situação. A ausência de sinal de celular e o completo isolamento do local amplificaram a importância desse detalhe. Em um ambiente sem comunicação, qualquer comportamento atípico ganha um peso maior. A desculpa para buscar lenha, poucos minutos após a chegada, também pareceu um pretexto. A combinação desses fatores gerou uma desconfiança concreta. Não era um pressentimento vago, mas uma conclusão baseada em observações factuais. A necessidade de entender o que estava acontecendo superou a hesitação em invadir a privacidade dele. Ela se aproximou da cadeira. O silêncio dentro da cabana era absoluto. Do lado de fora, apenas o som do vento. A decisão foi tomada de forma rápida e lógica. Havia uma informação importante naquela mochila, e o comportamento dele confirmava isso. Helena segurou o zíper do compartimento principal e o abriu. Dentro do compartimento principal, os objetos estavam organizados. Não havia roupas ou itens pessoais. O conteúdo era estritamente funcional. O primeiro item que Helena viu foi um conjunto de mapas. Não eram mapas turísticos, mas sim cartas topográficas detalhadas da região. Vários pontos estavam marcados com caneta, circulados e conectados por linhas retas. Ao lado de cada marcação havia anotações de coordenadas e distâncias. Eram pontos isolados, distantes de estradas principais e de qualquer sinal de habitação. Abaixo dos mapas havia um radiocomunicador. O aparelho era robusto, de modelo profissional, diferente dos walkie-talkies de uso recreativo. Estava programado para uma frequência específica. Helena sabia que aquele tipo de rádio era usado em áreas onde a comunicação convencional falhava. O aparelho era uma solução para a ausência de sinal de celular que ela havia constatado ao chegar. Ao lado do rádio estavam 2 rolos de fita adesiva larga, do tipo industrial, com alta capacidade de aderência. Eram novos, com a embalagem plástica parcialmente rompida em um deles. A finalidade de uma fita com aquelas características era a imobilização. Sua presença em uma mochila para um fim de semana romântico não tinha uma explicação lógica. O último objeto estava no fundo, dentro de um estojo de plástico transparente. Era uma seringa de 10 mililitros, ainda na embalagem esterilizada. A ponta da seringa não tinha agulha. Era um modelo projetado para a administração de líquidos por via oral ou para a transferência de substâncias. A presença de uma seringa, sem qualquer medicamento visível que a justificasse, era o elemento mais alarmante. Helena fechou o zíper da mochila. Ela analisou os fatos de forma rápida. Mapas para locais remotos.
um rádio para comunicação em áreas sem cobertura, fita para contenção física, uma seringa para administrar uma substância desconhecida. Os objetos, vistos em conjunto, não deixavam margem para interpretações alternativas. Eles formavam um kit com um propósito claro e metódico. Cada item era uma ferramenta projetada para funcionar em um cenário de completo isolamento e controle. A viagem para a serra não era um encontro. Era a execução de um plano. O pânico foi a primeira reação. A segunda foi o cálculo. Helena sabia que a descoberta por si só não era suficiente. Ela precisava de uma prova e precisava enviá-la para alguém fora daquele chalé. Sua amiga, Bia, era o contato de segurança que ela havia estabelecido antes da viagem. A comunicação precisava ser direcionada a ela. O problema imediato era a falta de sinal de celular. Dentro do chalé, seu telefone continuava sem serviço. A estrutura de madeira e a localização remota bloqueavam a conexão. Ela precisava agir rápido, antes que Maicon retornasse com a lenha. Cada segundo era crítico. Com movimentos controlados, ela abriu a mochila novamente. Retirou os mapas, o rádio, as fitas e a seringa. Colocou os objetos sobre o piso de madeira, organizando-os para uma única fotografia. A imagem precisava ser clara e inequívoca. Um registro visual que não permitisse dupla interpretação. Ela pegou seu telefone, ativou a câmera e capturou a imagem. O flash não foi usado para não chamar atenção. Com a foto salva, ela se moveu para a janela mais próxima, levantando o aparelho em busca de um sinal. Uma única barra de conexão apareceu de forma intermitente. Era o suficiente. Ela abriu o aplicativo de mensagens, selecionou o contato de Bia e anexou a fotografia. A mensagem de texto que acompanhava a imagem era curta e direta, informando sobre os objetos e a localização. Ela pressionou o botão de enviar. A barra de progresso indicava o envio lento, mas contínuo. Imediatamente após a confirmação de envio, Helena apagou a fotografia de seu aparelho. Ela também limpou o registro da mensagem enviada. O objetivo era não deixar vestígios de sua ação caso seu telefone fosse inspecionado. Depois, guardou cada item na mochila, na mesma ordem em que os encontrou. A posição dos objetos precisava ser idêntica à original para não levantar suspeitas. Ela fechou o zíper e colocou a mochila de volta na cadeira. Sentou-se em um sofá, tentando controlar a respiração. O som de passos do lado de fora indicava o retorno de Maicon. A prova digital havia sido enviada. Agora, ela era a única pessoa no chalé que sabia disso. Maicon entrou no chalé. Ele carregava alguns pedaços de lenha. Seu comportamento era normal, sem qualquer indício de suspeita. Ele se aproximou da lareira e começou a organizar a madeira, comentando sobre a intensidade do frio. Para ele, a situação dentro do chalé permanecia inalterada. Helena, por outro lado, operava com um novo conjunto de informações. Cada gesto dele, cada palavra, era agora filtrada pelo conhecimento do conteúdo da mochila. A normalidade que ele projetava era uma fachada. Ela precisava sair daquele local. Mas uma fuga abrupta levantaria suspeitas imediatas e poderia provocar uma reação violenta. Ela precisava de um pretexto plausível, algo que justificasse sua saída para o exterior, no escuro e no frio. Ela olhou pela janela. A geada cobria o campo com uma fina camada branca, refletindo a pouca luz disponível. A paisagem era um fato concreto e visível. A geada se tornou a base de seu plano. Ela se levantou e caminhou até a porta, abrindo-a levemente para sentir o ar gelado. Ela se virou para Maicon e falou. Sua voz precisava ser calma. Ela disse que a geada era muito bonita e que ela gostaria de tirar algumas fotografias antes que a noite ficasse ainda mais escura. A desculpa era consistente com a de uma turista em um local novo. Para dar mais credibilidade,
Ela pegou seu celular, o mesmo aparelho que usara para enviar a prova, e um casaco pesado. A reação de Maicon foi de indiferença. Ele a advertiu sobre o frio, mas não se opôs. Ele estava focado em acender o fogo, uma tarefa que manteria sua atenção ocupada por alguns minutos. A janela de oportunidade estava aberta. Helena disse que não iria longe, apenas para a frente do chalé. Ela saiu e fechou a porta atrás de si. Do lado de fora, o frio era intenso. Por um momento, ela caminhou devagar, mantendo a aparência de quem estava procurando um bom ângulo para uma foto. Ela apontou o celular para a paisagem, simulando o ato de fotografar. Quando calculou que estava fora do campo de visão direto das janelas do chalé, ela começou a correr. O terreno era irregular e coberto de grama congelada, que se quebrava sob seus pés. A visibilidade era baixa e a escuridão dificultava a percepção de buracos ou elevações no solo. Ela não correu na direção da estrada de terra pela qual chegaram, pois seria o caminho mais óbvio. Em vez disso, ela correu em linha reta, através do campo aberto, na direção oposta. Ao chegar ao chalé, ela havia notado uma luz fraca e distante, vinda do que parecia ser outra propriedade. Era a única outra presença humana em quilômetros. Aquela luz era seu único destino possível. A corrida era um esforço físico extremo. O ar frio dificultava a respiração, e cada passo era um risco de queda. Ela se concentrou em manter o equilíbrio e a velocidade, colocando a maior distância possível entre ela e o chalé. Ela não olhou para trás. Olhar para trás custaria tempo e poderia desestabilizá-la. Seu foco estava apenas no terreno à sua frente e na luz distante que servia como seu guia. A corrida era uma ação puramente mecânica, impulsionada pela necessidade de sobrevivência. Depois de vários minutos, a luz do vizinho, o Sr. Gerson, tornou-se mais nítida. A silhueta de uma casa começou a se formar na escuridão. Ela havia alcançado seu objetivo. Helena alcançou a cerca da propriedade e a atravessou. Ela correu os últimos metros até a porta da casa e bateu com força. As luzes internas estavam acesas, indicando a presença de moradores. Após alguns segundos, a porta se abriu. Um homem mais velho, de aparência rural, olhou para ela com cautela. Era o Sr. Gerson, proprietário do sítio. A aparência de Helena era de alguém em perigo. Sua respiração estava ofegante e suas roupas mostravam sinais da corrida pelo campo congelado. Ela explicou a situação de forma rápida e objetiva. Disse que estava no chalé vizinho com um homem, que havia descoberto itens perigosos em sua bagagem e que precisava usar um telefone para chamar a polícia imediatamente. Sr. Gerson processou a informação e a deixou entrar sem hesitar. Ele a conduziu até um telefone fixo que ficava na sala. Helena discou o número da emergência policial. Quando a chamada foi atendida, ela se identificou e relatou os fatos. Forneceu o endereço aproximado do chalé, a descrição física de Maicon e a natureza da ameaça, baseada nos objetos que encontrou na mochila. O atendente confirmou o envio de uma guarnição ao local e pediu que ela permanecesse em um lugar seguro. Após a chamada, a espera começou. Senhor. Gerson trancou a porta e apagou as luzes da frente da casa, uma medida para não atrair atenção. Ele ofereceu um copo de água a Helena, que permaneceu em pé, perto de uma janela nos fundos da casa. A janela tinha vista para a escuridão na direção do chalé onde ela estivera. Cada minuto era de alta tensão. A principal preocupação de Helena era que Maicon notasse sua ausência prolongada. Se ele decidisse procurá-la, poderia seguir suas pegadas na geada. A distância entre as duas propriedades era a única barreira de segurança. O tempo de resposta da polícia era uma variável crítica, influenciada pela localização remota e pelas estradas de terra. O silêncio dentro da casa do Sr. Gerson era total, quebrado apenas pelo tic-tac de um relógio de parede.
Do lado de fora, não havia nenhum som que indicasse movimento vindo do chalé. Helena e o Sr. Gerson não conversavam. A situação não exigia palavras, apenas vigilância. A possibilidade de Maicon aparecer na propriedade antes da polícia era real. A espera terminou com o som distante de um motor. Inicialmente fraco, o ruído foi se tornando mais claro, confirmando a aproximação de um veículo. Pouco depois, luzes intermitentes azuis e vermelhas foram vistas cortando a escuridão da estrada principal. A guarnição da Polícia Militar havia chegado. A viatura da Polícia Militar chegou à propriedade do Sr. Gerson com os faróis desligados. O cabo Rates, que comandava a guarnição, desceu do veículo e se encontrou com Helena. Ele ouviu o relato dela de forma objetiva. As informações eram precisas. A descrição do suspeito, a disposição do chalé e, principalmente, a lista dos objetos encontrados na mochila. A comunicação de Helena foi fundamental para a formulação da estratégia de abordagem. Com base no depoimento, a equipe policial iniciou o deslocamento tático em direção ao chalé. Os policiais se moveram a pé, utilizando a escuridão e a vegetação baixa como cobertura natural. A distância entre as duas propriedades foi percorrida em silêncio absoluto. O objetivo era chegar ao local sem alertar o suspeito, garantindo o elemento surpresa para efetuar a prisão em flagrante. Ao se aproximarem do chalé, os policiais se posicionaram em pontos estratégicos ao redor da estrutura. Através de uma das janelas, eles conseguiram ter contato visual com o interior. Maicon estava sozinho perto da lareira, de costas para a porta principal. Ele parecia calmo e não demonstrava ter percebido qualquer movimentação externa. A situação era favorável para uma entrada rápida. A ordem de entrada foi dada. A porta foi aberta de forma súbita e a guarnição anunciou sua presença. Maicon foi surpreendido pela ação policial. Ele se virou e se deparou com os policiais apontando suas armas. A ordem para que ele se deitasse no chão foi imediata e clara. Ele não esboçou reação violenta nem tentou fugir. Obedeceu ao comando e foi imobilizado no chão. Após ser algemado, o procedimento de segurança do local foi iniciado. Enquanto um policial mantinha a custódia do suspeito, o cabo Rates localizou a mochila preta. Ela estava sobre uma cadeira de madeira, exatamente como Helena havia descrito. A mochila era a peça central da denúncia e a principal evidência material naquele momento. O cabo Rates abriu o compartimento principal e inspecionou seu conteúdo na presença de outra testemunha policial. Os itens foram retirados um a um. Primeiro, os mapas topográficos da região, com múltiplas marcações de coordenadas e anotações de distância. Em seguida, o radiocomunicador profissional. Depois, os 2 rolos de fita adesiva de alta aderência. Por último, a seringa sem agulha, ainda dentro de seu estojo de plástico. O conteúdo da mochila confirmava integralmente o relato de Helena. A presença daqueles objetos, combinada com o isolamento do local, configurava o estado de flagrante delito por atos preparatórios de um crime grave. Todos os itens foram imediatamente apreendidos e catalogados como evidência. Maicon foi informado de sua prisão em flagrante e dos seus direitos. Ele foi então escoltado para a viatura policial e conduzido até a delegacia de Lages para o registro formal da ocorrência e o início dos procedimentos de investigação. O material apreendido foi lacrado e encaminhado para a perícia técnica. O material apreendido no chalé foi transportado para a delegacia de polícia de Lages. Cada item foi manuseado de acordo com os protocolos da cadeia de custódia. As evidências foram fotografadas, etiquetadas e lacradas em sacos plásticos individuais. A mochila preta, que continha os objetos, também foi processada como prova. A análise preliminar dos itens ocorreu sobre uma mesa de metal no departamento de investigação, sob a luz fria e direta da sala de perícia.
Os objetos foram dispostos de forma organizada para exame. Individualmente, cada item levantava uma questão. Em conjunto, eles formavam um padrão lógico que apontava para uma intenção criminosa premeditada. Os investigadores começaram a análise sistemática de cada peça do que parecia ser um kit operacional. A seringa de 10 mililitros, sem agulha, foi a primeira a ser examinada. A embalagem esterilizada estava aberta, indicando uso prévio. Uma inspeção visual revelou um traço residual de uma substância líquida e transparente em seu interior. A natureza dessa substância era desconhecida e sua identificação tornou-se uma prioridade. A seringa foi encaminhada com urgência ao laboratório de toxicologia para análise química. A ausência de agulha sugeria um método de administração oral ou a transferência de líquido para outro recipiente, mas a finalidade exata dependia da composição do resíduo. Em seguida, os 2 rolos de fita adesiva larga foram inspecionados. Eram de uso industrial, com um poder de aderência significativamente superior ao de fitas domésticas. O laudo técnico descreveria o adesivo como sendo à base de acrílico, projetado para fixação forte e duradoura em diversas superfícies. A função mais provável para tal material em um contexto criminoso seria a imobilização física de uma pessoa. A força da fita a tornaria extremamente difícil de ser rompida ou removida sem uma ferramenta de corte. Os mapas topográficos foram abertos sobre a mesa. Eles não eram guias turísticos, mas sim cartas detalhadas da geografia rural de Lages e municípios vizinhos. Vários pontos estavam marcados com círculos e anotações. Os investigadores cruzaram as coordenadas marcadas com mapas de cobertura de telefonia móvel da região. A correlação foi imediata e direta. Todos os locais assinalados por Maicon correspondiam a áreas de sombra, pontos cegos onde não havia qualquer sinal de celular. Eram vales, clareiras em matas fechadas e trechos de estradas rurais distantes de torres de comunicação. As anotações de distância indicavam rotas de acesso e fuga por caminhos de terra. O radiocomunicador complementava a lógica dos mapas. Era um aparelho profissional, com capacidade de transmissão e recepção em frequências específicas. Uma análise inicial mostrou que ele estava programado para operar em um canal de rádio privado. Este tipo de equipamento permitiria a comunicação em locais onde telefones convencionais não funcionavam. A presença do rádio levantou uma nova pergunta. Ele planejava se comunicar com outra pessoa? Ou o aparelho serviria apenas para monitorar frequências de serviço, como a da polícia ou de equipes de resgate? A análise conjunta das evidências desenhou o contorno de um plano meticuloso. A seringa para incapacitar a vítima, as fitas para imobilizá-la, os mapas para levá-la a um local sem comunicação, o rádio para manter o controle da situação nesse ambiente isolado. Não havia itens supérfluos. Cada objeto tinha uma função clara dentro de uma sequência de ações. O planejamento não era amador, era metódico e logístico. Na mesa da perícia, as peças do quebra-cabeça estavam expostas. O que começou com a desconfiança de uma mulher em um chalé isolado, agora se transformava em uma investigação sobre um predador organizado. A questão central para os investigadores tornou-se clara, e ela ecoava a pergunta fundamental do caso. Quem planeja com tanto detalhe a distância de um sinal de celular, planeja o quê? A resposta estava nas análises laboratoriais que viriam a seguir. As evidências foram enviadas ao laboratório de criminalística. O responsável pela análise foi o perito Sandro, um especialista em química forense. Seu trabalho era converter os objetos apreendidos em dados técnicos. A análise começou com a seringa de 10 mililitros. O traço residual de líquido em seu interior foi coletado e submetido a uma análise cromatográfica. O procedimento visava identificar a composição molecular da substância.
O resultado do exame foi conclusivo. A substância foi identificada como midazolam. O laudo pericial de Sandro descreveu o midazolam como um fármaco benzodiazepínico de ação rápida e curta duração. Suas propriedades são clinicamente conhecidas. É um sedativo potente, utilizado em procedimentos médicos para induzir sonolência e reduzir a ansiedade. Um de seus efeitos mais significativos é a amnésia anterógrada, a incapacidade de formar novas memórias após a administração da droga. A vítima, sob efeito do midazolam, não se lembraria dos eventos ocorridos durante o período de intoxicação. A dose necessária para a sedação é baixa e a administração oral do líquido, sem agulha, é um método viável. A segunda parte do laudo de Sandro focou nas fitas adesivas. A análise confirmou que não se tratava de uma fita comum. O material adesivo era um composto acrílico de alta performance. O perito explicou em seu relatório que adesivos acrílicos são projetados para resistência superior à tração e a variações de temperatura. A força de coesão desse tipo de fita a torna extremamente eficaz para a imobilização. Uma vez aplicada, sua remoção exigiria um esforço considerável ou uma ferramenta de corte. A escolha daquele material específico não foi acidental. Foi uma escolha técnica para garantir uma contenção física segura e prolongada. O laudo do perito Sandro conectou as duas evidências de forma inequívoca. De um lado, uma substância química para anular a consciência e a memória da vítima. Do outro, uma ferramenta física para anular sua capacidade de movimento. A combinação do midazolam com a fita de adesivo acrílico formava um sistema de subjugação completo. O plano não dependia apenas da força bruta, mas de uma aplicação calculada de química e engenharia de materiais. Os objetos deixaram de ser apenas itens suspeitos. O relatório técnico os transformou em ferramentas comprovadas de um plano criminoso claro, detalhado e cientificamente fundamentado. A análise continuou com os mapas. Eles foram abertos sobre uma mesa de trabalho. Não eram guias turísticos, mas sim cartas topográficas detalhadas da região. O trabalho dos peritos foi sistemático. Cada ponto marcado com caneta foi catalogado e suas coordenadas geográficas foram registradas. Eram locais rurais, distantes de centros urbanos e de vias pavimentadas. A etapa seguinte foi cruzar essas informações com dados técnicos. Os peritos cruzaram as coordenadas marcadas com os mapas de cobertura das operadoras de telefonia. A correlação foi exata. Cada ponto circulado nos mapas correspondia a uma área de sombra, um local sem qualquer tipo de sinal de celular. O planejamento não era aleatório, era geográfico e tecnológico. Os locais não foram escolhidos por sua beleza ou isolamento visual, mas por seu isolamento eletrônico. A conclusão era inequívoca. Os pontos foram selecionados especificamente para impedir qualquer forma de comunicação externa via telefone. O rádio comunicador foi a próxima evidência a ser decifrada. A análise técnica do aparelho confirmou que era um modelo profissional, com alcance e clareza de sinal superiores aos de equipamentos amadores. Ele estava configurado para operar em uma frequência privada e específica. Essa frequência não correspondia a nenhum serviço de emergência ou comercial da região. Era um canal de comunicação fechado. A função do rádio dentro do plano tornou-se clara. Ele era a solução para o problema que os mapas criavam. Em um local onde telefones não funcionavam, o rádio garantia a comunicação. A questão que surgiu para os investigadores era: comunicação com quem? O aparelho poderia servir para monitorar as frequências da polícia ou poderia ser usado para coordenar ações com um segundo indivíduo que não estava presente no chalé. A existência de um cúmplice tornou-se uma linha de investigação prioritária. Juntos, os mapas e o rádio formavam um sistema logístico completo. Os mapas definiam o território de ação.
um campo de operações sem testemunhas eletrônicas. O rádio fornecia o controle e a comunicação dentro desse território. Era a infraestrutura de um plano que dependia do isolamento total da vítima. A tecnologia que permite a vida e o trabalho em áreas rurais, o conhecimento topográfico e a comunicação por rádio havia sido adaptada para um propósito criminoso. O plano não era apenas sobre o que fazer com a vítima, mas sobre onde fazê-lo, garantindo que nenhum pedido de ajuda pudesse ser enviado. Com os laudos periciais finalizados, os investigadores juntaram as peças. As evidências, analisadas individualmente, já eram incriminatórias. Vistas em conjunto, elas revelaram a anatomia completa de um plano criminoso. Não se tratava de um ato impulsivo. Era uma operação logística, com fases distintas e objetivos claros, projetada para explorar o isolamento da Serra Catarinense. O plano começava no ambiente digital. O contato online era a ferramenta para criar uma falsa sensação de segurança. Durante meses, Maicon construiu uma identidade confiável para Helena, estabelecendo uma base de normalidade. O convite para o fim de semana em Lages não foi uma sugestão casual. Foi a transição planejada do ambiente virtual para o físico, o momento em que a vítima seria movida para o território controlado pelo agressor. O chalé, na Coxilha Rica, era a primeira fase, o ponto de partida. A escolha do local foi estratégica, baseada em duas características essenciais: isolamento físico e ausência de comunicação. Era um ambiente onde Maicon teria controle total. Lá, ele pretendia executar a segunda fase do plano. A seringa com midazolam tinha um propósito claro: a sedação. A substância seria administrada para incapacitar Helena, anulando sua capacidade de reagir e de formar memórias do que aconteceria a seguir. Uma vez sedada, a terceira fase seria iniciada. As fitas com adesivo acrílico seriam usadas para a imobilização física completa da vítima. A força do material garantia que, mesmo que o efeito do sedativo diminuísse, a contenção física permaneceria eficaz. O chalé funcionaria como um ponto de preparação, onde a vítima seria subjugada química e fisicamente, sem a possibilidade de pedir ajuda ou de ser ouvida por vizinhos. Mas o plano não terminava no chalé. Os mapas topográficos eram a chave para a fase seguinte, a mais crítica. O objetivo final era transportar Helena, já imobilizada, para um dos pontos previamente marcados nas cartas. Esses locais não eram aleatórios. Eram áreas rurais remotas, selecionadas com base em um critério técnico: a ausência total de cobertura de telefonia celular. Eram pontos cegos geográficos e tecnológicos. Nesses locais, a vítima estaria completamente isolada do mundo exterior. Ninguém poderia rastreá-la por meio do sinal de seu telefone, e ela não teria como fazer uma chamada de emergência. O radiocomunicador era a peça final da logística. Ele garantia que, mesmo nesse ambiente de comunicação nula, o agressor mantivesse uma vantagem. Ele poderia monitorar frequências de serviço, ou, como a investigação passou a considerar, se comunicar com um possível cúmplice que estivesse operando na mesma frequência privada. A reviravolta na investigação foi a compreensão de que cada objeto na mochila não era apenas uma ferramenta, mas parte de uma sequência de ações. Atrair, isolar, sedar, imobilizar e transportar para uma zona sem comunicação. Era um roteiro metódico que transformava a geografia e a tecnologia do interior em armas. O que Maicon planejava fazer nos pontos isolados marcados no mapa tornou-se o foco principal da investigação. Mas o método para chegar até lá já estava completamente desvendado. A notícia sobre a prisão no chalé da Coxilha Rica e a natureza do plano descoberto se espalhou rapidamente pela comunidade rural de Lages. O caso gerou um impacto que foi além da investigação policial.
O método do agressor, que explorava o isolamento geográfico e a falta de comunicação como ferramentas, expôs uma vulnerabilidade sentida por todos os moradores da região. A tranquilidade associada à vida no campo foi substituída por uma percepção de risco concreto. A resposta da comunidade não foi o pânico, mas a organização. Os residentes, já acostumados à autossuficiência imposta pelo ambiente rural, aplicaram essa mesma lógica à segurança coletiva. Grupos de vizinhos estabeleceram sistemas informais de vigilância mútua. As rondas em estradas de terra, antes esporádicas, tornaram-se mais frequentes e coordenadas. Veículos desconhecidos ou atividades suspeitas passaram a ser comunicados de forma sistemática entre as propriedades. O principal legado para a comunidade local foi a reestruturação da comunicação. O rádio, um equipamento já utilizado para o trabalho no campo, foi adaptado como uma ferramenta de segurança primária. Os moradores criaram redes de comunicação em frequências privadas. O objetivo era garantir um canal de alerta rápido em áreas onde o telefone celular não funcionava. Se um residente avistasse algo fora do comum, poderia transmitir a informação instantaneamente para dezenas de outras propriedades na mesma frequência. O mesmo instrumento, que fazia parte do plano do criminoso, foi adotado pela comunidade como seu principal sistema de defesa. O setor de turismo da Serra Catarinense também foi diretamente afetado. A notícia de um predador que usava o aluguel de chalés para atrair vítimas gerou preocupação entre turistas e empresários. A imagem da região como um refúgio seguro foi ameaçada. Em resposta, associações de turismo e proprietários de pousadas e hotéis rurais se reuniram para desenvolver novos protocolos de segurança. A confiança dos visitantes precisava ser restaurada com medidas práticas e visíveis. A primeira mudança foi a criação de pontos de emergência em roteiros turísticos populares, como trilhas e estradas rurais. Esses pontos foram equipados com telefones de linha fixa ou rádios de emergência, conectados diretamente a uma central de segurança ou à polícia local. A localização desses pontos foi amplamente divulgada em mapas e guias turísticos, garantindo que os visitantes soubessem onde encontrar ajuda em caso de necessidade. A medida mais significativa foi a implementação de um novo sistema de sinalização. Em pontos isolados de trilhas, estradas e áreas de acampamento, foram instaladas placas de identificação. Cada placa continha informações básicas, mas a mais importante era a exibição clara das coordenadas geográficas exatas daquele local. O sistema era uma resposta direta ao método do criminoso, que usava coordenadas para encontrar pontos cegos. Agora, essas mesmas coordenadas serviam para facilitar resgates. Qualquer pessoa em perigo poderia ler a placa e informar sua localização precisa aos serviços de emergência, eliminando a imprecisão de descrições vagas e acelerando o tempo de resposta. O caso deixou um legado permanente na forma como a segurança era percebida e gerenciada na região. A comunidade rural fortaleceu seus laços e sua infraestrutura de comunicação. O setor de turismo, por sua vez, transformou uma crise de segurança em uma oportunidade para modernizar seus protocolos. A logística do isolamento, que quase permitiu um crime, foi convertida em uma ferramenta de proteção para todos. O caso da Coxilha Rica demonstrou como ferramentas de sobrevivência podem ser convertidas em instrumentos para o crime. A inteligência e o planejamento, qualidades frequentemente associadas à superação de desafios em ambientes rurais, foram aqui aplicadas a um propósito criminoso. O agressor não dependeu da força bruta. Ele dependeu de uma logística detalhada. Cada item na mochila tinha uma função específica. Cada passo foi calculado.
O conhecimento da geografia local, a compreensão das limitações tecnológicas e o uso de comunicação por rádio são habilidades essenciais para quem vive no interior. Neste caso, foram a base de um plano para isolar e subjugar uma vítima. A intenção era criar um ambiente de controle absoluto, onde a ajuda externa seria impossível. O plano foi interrompido não por uma falha em sua lógica, mas pela ação de sua vítima. A capacidade de observação de Helena Prado e sua reação rápida foram os fatores decisivos. Ela identificou as anomalias no comportamento do agressor e nos objetos que ele carregava. Sua decisão de documentar as evidências e buscar ajuda, apesar do isolamento e do risco, foi o que permitiu a intervenção da polícia. A inteligência usada para dominar um ambiente rural foi, neste caso, direcionada para dominar uma pessoa. A mesma inteligência, por parte da vítima, foi o que impediu o crime. Se você gostou do vídeo, diga-nos de onde está assistindo e inscreva-se no canal para acompanhar nosso conteúdo.